Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Brahot. Nós estamos aqui, aquele videozinho da semana que a gente sempre posta sobre a porção da semana. Essa semana nós estamos sobre a porção da Parashá, né? A palavra Parashá, ela já significa porção. Nós estamos sobre a influência da porção de Shoftim. A palavra Shoftim, ela é o plural de juízes. E nesta semana, a nossa Parashá, a nossa porção semanal, ela vai falar sobre algumas ordenações de Moisés. E entre essas ordenações está o pedido dele, do Eterno, através de Moisés, que se coloque sobre o povo juízes e policiais. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho no dia de hoje. Então, por que será, né? A gente sabe que quando o Eterno fala para Moisés que ele coloque juízes e policiais em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, isso tem uma conotação bastante especial, porque no nível mais simples de entendermos a Parashá, nós vamos entender que o Eterno está falando ali, e não tem nenhum erro nisso, mas nós vamos entender que o Eterno está dizendo para que em cada cidade se estabeleça um tribunal de justiça. Nesse tribunal, que será formado por sábios, por pessoas extremamente capacitadas para estar tomando decisões, essas cidades elas precisam ter esses tribunais. E esse é o nível mais simples que a gente encontra. Mas quando nós vamos meditar, principalmente quando nós meditamos, buscando não apenas ter o conhecimento do que é literal na Bíblia, porque tem o literal, e no literal é isso mesmo. Deus está estabelecendo um sistema judicial para o povo de Israel que serviria como base para julgar todas as questões que o povo tivesse. No deserto, Moisés tinha o costume de julgar o povo. Mas mesmo assim, certo dia, quando ele teve um encontro com o seu sogro Jetro falou: Moisés, você vai morrer assim. Faz o seguinte, pergunta para o teu Deus se você colocar homens para te ajudar nessa prática de justiça vai ser bom ou não. E o Eterno aprova essa decisão colocada por Jetro. Mais uma vez eu quero lembrar você que sempre está assistindo os nossos vídeos, que você possa, se ainda não é inscrito, se inscrever, se você compartilhe, comente com as pessoas que você conhece, com aquelas pessoas que gostam de certa forma de aprender um pouco mais da palavra do Eterno. Então, nos ajude cada dia mais a crescer. Nós estamos, depois desse vídeo eu vou lançar mais um vídeo que é sobre o mês de Elu. E nós chegamos no mês de Elu. E o mês de Elu é um mês extremamente importante para a nossa vida. Mas eu vou lançar um vídeo para a gente falar só sobre o mês de Elu. Então, no nível mais simples, a gente está entendendo que Deus está colocando um sistema judicial para reger o povo de Israel. Mas, quando nós buscamos o Eterno para que nós possamos verdadeiramente pegar a Torá para que ela possa ser uma forma de inspiração, uma forma de educação para a nossa vida, isso vai ter um novo conceito, qual nós vamos meditar no dia de hoje. Quando a Bíblia fala, olha, você vai instituir juízes e policiais. O que significa juízes? Juízes são pessoas habilitadas para discernir a lei, para discernir uma ordem, para discernir. Você vê que
Um dos temas aí, nós estamos começando a campanha aí para presidente, e um dos temas que um dos candidatos mais tem batido é que o próximo presidente vai ter autoridade para indicar 4 ministros do STF, né? E isso se não tiver alguns que sejam impeachmentados, mas a princípio vai ter 4 vagas abertas para ministros do STF no próximo mandato de presidente. Então, quem pode ser um ministro do STF? Primeiro que tem que ter um notório saber jurídico, um notório saber jurídico. Ele tem que saber de Constituição, ele tem que saber de leis, ele tem que saber de tudo que rege o sistema judicial do nosso país. Quando nós falamos da nossa vida, e nós precisamos de um juiz para ficar avaliando o que nós estamos fazendo. Mas você vai avaliar baseado em quê? E aí que entra o grande X da questão. Você vai avaliar, você vai julgar baseado na palavra de Deus. Eu sempre falo isso, e você que tem curiosidade pode perguntar para o seu pastor, para o seu líder, que toda a igreja diz que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. E isso precisa ser verdade. Isso não pode ser mentira. Isso não pode ser uma coisa que é só da boca para fora. Não, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus precisa reger a nossa vida. É por isso que é muito preocupante aquelas igrejas que elas não valorizam o ensino da palavra de Deus. E muitas vezes, eu sempre bato nessa tecla em relação a quem gosta de estudar a Bíblia Sagrada. Eu sempre digo o seguinte: olha, toma cuidado para você não ser um leitor dos comentários da Bíblia e não um leitor da Bíblia. Eu aprendi uma vez, né, eu era jovem, estudava teologia, e aí eu aprendi com um pastor, ele falava assim para mim, ele falava: Josué, você precisa entender o seguinte, tudo que você lê fora da Bíblia é como a sobremesa que você come no almoço. É muito gostosa, é proveitosa, vale a pena, mas o prato principal, a coisa principal tem que ser a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar atentos para que nós possamos ser tocados pela palavra, dirigidos pela palavra. Então, quando o Eterno fala, olha, coloca um juiz sobre você, é porque você precisa ter um espírito, você precisa ter um senso crítico baseado na palavra de Deus. Às vezes, as pessoas vão querer que nós nos envolvamos em coisas que não nos dizem respeito. E nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Nós temos que andar conforme o que a Bíblia ensina. Não o que fulano falou. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, Shaul Hashali, apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: ouve tudo. Você pode ouvir tudo, mas na hora de reter, você retenha só o que é bom. Não adianta você ficar retendo o que não é bom. E como é que você vai saber o que é bom e o que não é bom? Observando conforme a tua palavra. O Salmo 119 vai dizer: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa régua, ela é o nosso estrivo, ela é o que vai nos colocar em condição correta para nós agirmos nesse mundo. Não adianta nós dizermos que amamos a Deus, que amamos o Eterno, que servimos a Deus, e nós menosprezamos ou desvalorizamos a sua palavra. A tua palavra, ó Senhor, o salmista vai dizer, eu escondi no meu coração. Para que você escondeu aí?
para que eu não venha pecar contra ti. Então, o nosso cuidado, o nosso zelo em olharmos para a palavra de Deus deve ser uma coisa essencial na nossa vida. Então, quando o Eterno diz, coloca juízes, tenha sempre um senso, coloque e tenha sempre um cerne de colocar a palavra de Deus como regra de fé em prática na tua vida. Olha para a tua vida e veja se ela está de acordo com a palavra do Eterno. Se não tiver de acordo com a palavra do Eterno, não adianta nada, meu querido. Não adianta nada, minha querida. Não adianta nada você imaginar que, olha só, eu estou andando corretamente segundo qual preceito? Porque os preceitos sociais, que às vezes falam, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, às vezes, a priori, parecem que eles são bons. Mas, com o passar do tempo, eles vão ficando mais maleável. Então, uma coisa que antes era errado, agora não é mais tão errado. Né? Às vezes, a gente vai encontrar muito as pessoas dizendo assim, olha, você precisa ser você. Olha, irmão, é um perigo isso. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, lá no livro do profeta Ezequiel. Se não me engano, o profeta Ezequiel ele vai dizer o seguinte assim, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. O coração do homem, ele tem essa tendência a ser enganoso e a ser perverso. E como é que nós colocamos o nosso coração no caminho correto? Nós colocamos o nosso coração no caminho correto quando? Quando nós estamos agindo, andando conforme a palavra de Deus. Mas, a partir do momento que você sabe fazer juízo de uma coisa, que você aprendeu qual é a forma verdadeira de fazer a coisa, de entender a coisa certa, você precisa instituir policiais. Algumas traduções vão dizer oficiais, mas oficiais, policiais, ali é a mesma palavra. Você precisa ter juízes, porque você precisa julgar corretamente segundo a palavra de Deus. Se você não julgar segundo a palavra de Deus, meu querido, você está perdido. Então, eu vou te dizer uma coisa. Aprenda a julgar conforme a palavra de Deus. A segunda coisa, institua policiais. E o que esses policiais vão fazer? Esses policiais, eles irão fazer com que você seja obrigado a obedecer aquilo que você aprendeu, que é certo ou que é errado. Aquilo que a Bíblia fala faz e você faz. Aquilo que a Bíblia fala não faz e você não faz. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa instituir sobre a tua vida policiais, para que esses policiais possam verdadeiramente te dirigir da maneira correta. Esses policiais te obriguem. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, eu esmurro a mim mesmo, para que havendo ganho vocês, eu não venha me perder. Então, nós precisamos, em outro trecho ele vai dizer, eu estou crucificado na cruz de Cristo. Eu estou mortificando a minha carne. E por que eu estou mortificando a minha carne? Porque a minha carne, amados, ela só quer fazer aquilo que a palavra de Deus não me permite. Ela quer colocar-me no segundo plano. A minha vontade precisa ser satisfeita. E muitas vezes a minha vontade ela está em desacordo com a palavra de Deus. Então eu preciso fazer um juízo correto do que posso e o que não posso fazer. Mas além de tudo, eu preciso me obrigar a cumprir
aquilo que eu tenho que cumprir. Não adianta. Não adianta eu ficar querendo, não, sabe, é porque eu mereço. Não. Está de acordo com a palavra ou não está de acordo com a palavra? Agora, o Eterno falou, você vai colocar juízes e policiais em todas as cidades. E eu quero falar sobre 7 cidades, as quais a gente tem que ter juízes e policiais. E essas sete cidades, elas são portas de entrada para o pecado. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque por essas 7 cidades, por essas 7 portas, nós iremos, geralmente, por uma dessas, nós iremos pecar. Então, vamos tomar cuidado. A primeira porta que eu quero falar são os olhos. Os olhos, misericórdia. Os olhos, Yeshua, ele vai dizer o seguinte, Jesus, ele vai dizer o seguinte, os olhos são a candeia do corpo, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, olha, é importante a gente entender. Por quê? Porque os olhos, Tiago vai dizer que os olhos, eles são o que instiga o pecado a ser gerado. Por quê? Porque os olhos, eles são o ponto principal da cobiça. Então, geralmente, nós cobiçamos. Por que nós cobiçamos? Nós cobiçamos porque nós olhamos, vimos alguma coisa que os nossos olhos se agradaram, e a partir do momento que os nossos olhos se agradaram de uma coisa, e nós não é nosso, ou nós não podemos ter, ou simplesmente não nos pertence, e nós vamos se fazendo de bobo. E nesse de se fazer de bobo, sabe o que a gente faz? A gente vai dando um espacinho para o pecado. A gente vai dando um espacinho para que nós possamos fazer alguma coisinha errada. Mas é só um escorregão. E esse escorregão nos leva para um abismo. E aonde começa isso? Nos olhos. Então, nós precisamos tomar cuidado com os nossos olhos. No Salmo 19:8, o salmista vai dizer, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então, muitas vezes, por que a nossa vista ela está tenebrosa? Ela não está, ela está turva, porque está faltando o mandamento do Senhor nela. Às vezes eu estou desobedecendo o que o Senhor determinou. Às vezes eu estou desobedecendo aquilo que o Eterno falou para mim. Então, eu preciso tomar cuidado. Eu preciso guardar os meus olhos. Por quê? Porque os olhos, eles são uma porta de entrada importantíssima. Porque os nossos olhos veem, os nossos olhos desejam, e Yeshua falou para nós assim, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai estar em treva. Então tem pessoas que não tem jeito, tudo que ela vê, ela faz um mau juízo. Tudo que ela vê, ela coloca aquilo como uma coisa negativa. E às vezes, a minha primeira visão, a minha primeira... a gente costuma dizer assim que uma memória fotográfica, né? Você olhou e você viu uma fotografia. E você não sabe o que significa aquela fotografia. Então você precisa entender o que faz. E aí uma pessoa que tem os olhos bons, ela olha para a fotografia e aí ela faz um julgamento favorável. E a pessoa que não tem os olhos tão bons, o que ela faz? Ela olha e faz um julgamento negativo. Então não faça isso. Tenha um julgamento bom
na sua vida. Tenha um julgamento, uns olhos bons, para que você possa avaliar as coisas como de uma forma extremamente positiva. Os nossos sábios vão nos ensinar que nós precisamos sempre julgar as pessoas favoravelmente. Então, nós precisamos, às vezes a pessoa precisa, parece, né? A primeira cena que a gente vê, parece que a pessoa quer dar um chapéu em nós, parece que a pessoa quer nos enganar, parece que a pessoa está sendo injusta, incorreta. E quando você vai ver de verdade, não é isso. Então, vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado para que nós não venhamos cometer erros que não vai ser bom para a nossa vida. Então, vamos cuidar dos olhos, porque os olhos é a primeira porta de entrada do pecado na nossa vida. A segunda cidade que nós precisamos colocar juízes e policiais, essa também é uma questãozinha difícil, que é a nossa boca. Na nossa boca, nós podemos contaminá-la com alimento, nós podemos contaminá-la com palavra, nós podemos contaminá-las com murmuração. Há várias formas pelas quais nós podemos contaminar a nossa boca. E aí que está o grande problema. Por quê? Porque muitas vezes a gente age como animais. A gente usa a boca, sabe quando você está passando, por exemplo, do lado de um cachorro, e aí você pisa em cima do cachorro, qual é a primeira atitude do cachorro? É tentar te morder. Mas ele não quer te morder porque ele te odeia. Ele quer te morder porque você está machucando ele. Então se você tirar o pé de cima dele, ele vai parar de querer te morder. Agora, tem horas que nós não pensamos para falar. Tem hora que nós não pensamos para usar a nossa boca. E aí, como nós não pensamos, sabe o que acaba acontecendo? Nós usamos a nossa boca apenas reativamente. Apenas como uma forma de reação. E isso nunca é bom para nós. Nós não podemos ficar só reagindo. Às vezes nós estamos só vomitando o que as pessoas não precisam ouvir. E quem precisa ouvir, a gente não fala nada, a gente fica quietinho. Mas, para quem não precisa, para quem não tem que ouvir, sabe o que acaba acontecendo? Ela acaba ouvindo o que não é para ouvir. Ela acaba escutando coisas que muitas vezes vão ferir. A gente fere muito. Tem muita facilidade para ferir os nossos parentes. E aí a gente acha que os nossos parentes, eles têm a obrigação de suportar todas as coisas. E não tem. Não tem. A minha esposa, ela não tem obrigação de suportar os meus chiliques. E se eu tiver que dar chilique, que não seja com a minha esposa. Por quê? Porque que as pessoas na rua, eu vou ser extremamente educado. Às vezes a pessoa vai ser grossa, às vezes a pessoa vai ser deselegante. E aí a gente suporta. Por quê? Porque é uma pessoa da rua, é uma pessoa do trabalho. Mas para os nossos parentes, há pessoas que os filhos vão carregar traumas pela vida toda. Por quê? Porque o pai nunca reconheceu uma qualidade do filho. O pai nunca foi um incentivador. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. E a boca, ela é uma porta de entrada e de saída de pecado. Tiago vai dizer assim, ó, sabe a língua? A língua é um pequeno membro, pequenininho, mas tem o poder de jogar o corpo todo no inferno. Isso é Tiago falando, não sou eu. Tiago que está dizendo, olha, a língua é um pequeno membro, mas ela tem o poder de jogar o corpo todo no inferno. Então vamos tomar cuidado com a nossa boca. O salmista Davi, eu gosto muito, né, dessa oração do salmista Davi, no Salmo 141, e o verso 3, que ele vai dizer assim, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. O salmista Davi, é apenas uma
uma conjectura minha, mas o salmista Davi, ele tinha uma facilidade de se render para o Eterno. Ele tinha uma vontade. Quando o profeta Natan chega para ele e expõe o pecado dele com Batseba, ele não vai discutir, falar, sou rei. Não. Sabe o que ele faz? Quando o profeta fala, ele fala assim, pequei. Ele se rende. Tem muitas pessoas que elas cometem erros, e aí quando elas cometem erros, elas ficam procurando uma forma de justificar o erro dela. E não tem jeito, irmão. O primeiro passo que a gente precisa aprender, nós estamos no mês de Elu, mês da Techuvá, então o mês do retorno, o mês de nós retornarmos ao nosso melhor envolvimento para com o Eterno. Então, nós precisamos entender o seguinte, se eu pequei, a culpa é minha. Não adianta eu falar, não, a culpa é do fulano, é do vizinho, a culpa é do motorista que me xingou. Não, a culpa é minha. Fui eu que cometi o pecado. Então não adianta eu ficar procurando. E o salmista Davi, ele tem essa facilidade. Quando ele vê uma situação, ele já se rende logo. Quando Natan falou, olha Davi, ele conta aquela parábola e Davi vai falar para ele, vamos matar esse cara, que esse cara é digno de morte. Aí o profeta vira para ele e fala assim, esse cara é você, Davi. Esse cara é você. Esse cara é você. Você é o cara que pegou a ovelhinha do vizinho. Então ele não vai discutir, mas sabe, eu não suportei, a carne é fraca. Não. Sabe o que ele faz? Ele já se joga, ele já se derrama e ele já fala, olha, eu pequei mesmo, pequei, é verdade. Eu pequei. Então nós precisamos ser igual Davi, ter essa facilidade de nos rendermos ao Eterno. Então o salmista Davi aqui ele vai dizer assim, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. E aí, antigamente uma guarda, por que Davi vai pedir uma guarda? Por que não pediu um guarda? E aí, estudando, foi que eu aprendi, né? Não é que ele pediu uma guarda, uma policial feminina. Não. Ele pediu uma guarda mesmo. Um batalhão cuidando da boca dele. E, por favor, vigia a porta dos meus lábios. Sabe? É mais ou menos assim. Se for para eu falar besteira, Deus, me dá um soluço. Me faz engasgar com saliva. Mas não deixa eu ficar falando o que não é para que eu venha falar. Então, Davi ele tem esse cuidado. Tiago, ele vai nos ensinar uma coisa sobre a boca. Ele diz assim, ó, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, olha, eu estou querendo sair de tal igreja e eu estou com medo porque o pastor lá falou que se nós sairmos, ele vai nos amaldiçoar. Aí eu peguei e falei para ela, então sai correndo. Sai correndo. Por quê? Aí ela falou, mas por quê? Eu falei, porque se ele tem poder de amaldiçoar, ele não tem poder de abençoar. Porque a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair bênção e maldição. Não pode sair água doce e água saloba. Então, nós precisamos tomar cuidado. Eu estava falando quando a gente fere os nossos, principalmente os nossos parentes. Irmãos, tem hora que a gente fala as coisas que, sabe, não é para falar. Às vezes você não sabe como falar uma determinada coisa para o teu filho e isso vai gerar um problema muito sério na vida dele lá na frente. Então, vamos tomar cuidado com essas coisas. Vamos tomar cuidado em sabermos quando, como, onde e o que falar. Porque a nossa boca é um portal de pecado. A terceira porta que eu quero falar, a terceira cidade na qual a gente tem que instituir juízes e oficiais, é os nossos ouvidos. Eu falei que a boca, ela é um meio de entrar e de sair o pecado. Então você pode pecar ativamente ou passivamente pela boca. Quando a gente come algo que o Eterno falou para não comer, nós estamos transgredindo o que o Eterno falou. Quando nós bebemos algo que o Eterno falou que nós não devemos beber,
aí a gente está cometendo um pecado. Quando nós falamos o que não é para falar, é pecado que está saindo. E esse é pior. Por que que esse é pior? Porque quando a gente fala, a gente peca falando e faz a pessoa que está ouvindo pecar também. O Lashon Hará, que é a língua má, que é falar mal dos outros, os nossos sábios ensinam que 3 pessoas sofrem quando você faz Lashon Hará. Você mata 3 pessoas. Você mata você mesmo, você mata quem ouve e você mata de quem você fala. Então você precisa tomar cuidado com isso, porque o teu ouvido, tem horas que a gente já sabe, eu não posso ficar conversando com fulano, eu não posso assistir tal programa, eu não posso ver tal coisa, eu não posso estar ouvindo tal rádio, eu não posso ouvir tal música, eu não posso ouvir tal cantor, eu não posso ouvir tal palestrante, tal comediante. Por quê? Uma das coisas que o Eterno vai pedir para nós, através do salmista, é que nós não coloquemos coisas más diante dos nossos olhos. Então, a gente precisa entender, o nosso ouvido ele precisa ser seletivo. Os nossos ouvidos precisam estar prontos para verdadeiramente ouvir o que o Eterno quer dizer para nós. Em Apocalipse, por 7 vezes, Yeshua vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, o Espírito do Santo, vai dizer às igrejas, às Kehilot. Quem tem ouvidos, porque tem gente que tem apenas o aparelho auditivo, mas não tem ouvido, não consegue ouvir. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, disse o profeta Abacuque. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Você sempre vai encontrar em mim uma conotação clara, esplêndida, de que nós temos que valorizar muito a palavra do Eterno. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com para que você tem aberto os seus ouvidos. Para que você possa verdadeiramente entender que o Eterno, ele tem interesse. E o ouvido é terrível, porque a priori você peca apenas sendo passivo. Você nunca é ativo quando você peca com o ouvido. É sempre passivo. É sempre pessoas que estão trazendo o lixo que está dentro dela e jogando dentro de você através do ouvido. Tem pessoas que você não pode falar com ela. Tem pessoas que todo o conselho dela é negativo. Toda a palavra dela é maligna. Toda a palavra dela é de maledicência. Se você chegar para ela e falar assim: eu fui comprar um pãozinho, você viu como o pão tá caro? Ué, o pão tem o preço dele. Adianta eu ficar falando tá caro, tá barato, tá caro, tá barato? Não adianta. Então eu preciso tomar esse cuidado. Olha, eu vou tomar cuidado. Por quê? Por que você vai tomar esse cuidado? Porque eu preciso ter certeza de que eu estou ouvindo as coisas que são corretas. Ouve as coisas que são de Deus. Ouve. Às vezes a gente gasta tanto tempo ouvindo o que não é para ouvir. Mas a gente não para um pouquinho para ouvir o que a gente precisa também ouvir. A próxima porta que eu quero falar é sobre o nariz. Mas eu posso? Pode. Você pode pecar. Metaforicamente, você pode meter o nariz aonde não é. Né? Então o ditado é meter o nariz onde não devia meter o nariz. Você pode. Mas, acima de tudo, o nariz ele tem um poder de percepção muito grande. Por exemplo, se você entrar num lugar venenoso, um lugar que tem
tá vazando gás. Qual é a primeira maneira como você identifica que está vazando gás? Pelo nariz. Você entrou, nossa, que cheiro de gás. Está acontecendo alguma coisa errada. Então o teu nariz, ele tem o poder de te dar discernimento. Então aprenda a trabalhar um dos 9 dons espirituais, né? Ou, como algumas pessoas dizem, uma das partes do dom espiritual é o discernimento de espírito. Então tem hora que a gente precisa chegar no lugar e sentir o cheiro do ambiente. Né? Às vezes, puxa vida, cheiro esquisito, né? Cheiro estranho. Então, o nariz, ele tem o poder de trazer para nós discernimento. Discernimento. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, para que nós possamos discernir os lugares aonde nós passamos, os lugares aonde nós estamos, aonde nós entramos. Tudo isso é extremamente importante. Quero também só dar um toquezinho nos pés, porque os nossos pés têm que estar firmes. O Eterno promete no Salmo 121:3, Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Em Isaías 52:7 vai dizer: quão belos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz. Então que nós sejamos pessoas que aonde nós cheguemos, aonde nós vamos, nós possamos levar paz, levar palavra de ânimo. A nossa chegada represente uma brahá, uma bênção para a vida das pessoas. Além dos nossos pés, nós também temos que tomar cuidado com as nossas mãos. As mãos, nós temos o poder de abençoar outras pessoas, monetariamente falando. Nós temos o poder de abençoar os Kohanim. Quando iam dar a bênção apostólica no tabernáculo, eles estendiam a mão e abençoavam o povo. Então, e por último, a última porta que eu quero falar, que também é uma porta de pecado para a nossa vida, é a questão da nossa região sexual. E essa, geralmente, a região sexual, ela é o que traz as maiores desgraças para a nossa vida. Se nós não tivermos domínio, se nós não comandarmos essa parte da nossa vida, nós iremos verdadeiramente falhar e falhar feio. E esse pecado é um pecado que traz grandes consequências negativas para a nossa vida. Tanto no conceito físico, quanto no conceito espiritual. Que Deus abençoe vocês. Essa é a nossa meditação da Paraxá dessa semana. Que o Senhor te abençoe grandiosamente. Tenha uma semana de vitória. Lembrando, mais uma vez, você que ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece, para que nós possamos cada dia mais alcançar mais e mais uma posição de podermos abençoar mais pessoas. Eu espero você no próximo vídeo do canal Berahot. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.